Senhor, obrigado pela tua presença. Deus, em nome de Jesus, possamos continuar ouvindo a tua voz. No nome de Jesus, fala conosco. Nós precisamos nos alimentar da tua palavra. Que teu Espírito ministre ao nosso coração. Cada vida que aqui está, cada vida que participa de casa, do trabalho, no carro, ao receber essa palavra, ela não é a palavra do pregador, ela é a tua palavra. E a tua palavra não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Assim como a chuva que cai do céu e para lá não torna, antes de regar a terra, dá semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Ela primeiro cumpre o propósito para o qual foi enviado. Se você crê e concorda com essa oração, diga amém. Você pode se assentar. Eu estou aqui nessa noite para declarar e profetizar nessa noite aqui, que o Senhor lhe concede uma oportunidade ímpar. Eu vim aqui com uma mensagem muito simples, como foi no culto das 16. Dizer a você que o Senhor te proporciona nessa noite, não porque eu estou a falar, mas porque a sua vida é preciosa. E talvez você não tenha noção do valor da sua vida. Mas eu quero te dizer que a destra de Deus, a mão poderosa do Senhor está estendida para você hoje. Quem crê nisso? Tem algo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho que ser sempre responsável ao ministrar a palavra. E para pessoas específicas, como foi à tarde, no culto das 16, nessa noite, o Senhor vai te levantar. A mão poderosa do Senhor vai te reerguer. A mão poderosa do Senhor restaura o que foi destruído. Quem crê nisso? Restabelece a comunhão que foi perdida. Quem crê nisso, diga amém. Ele, o Senhor, estende a sua mão poderosa para te erguer. Ele deseja que nessa oportunidade você possa sinceramente rever a sua vida. Porque mais uma oportunidade o Senhor te concede. Hoje e agora é o momento oportuno, é o tempo de Deus para levantar você. Dê um glória a Deus, irmão. Mas são várias as situações nessa vida que nos insistem em nos fazer prostrar. Quando nos sentimos sós, às vezes rodeado de pessoas, mas a sensação é estar sozinho. É quando fraca está a nossa alma, é quando de certa maneira o nosso espírito se abate, é quando os problemas nos cercam, nos sufocam, é quando erramos, porque a palavra diz que nós somos pecadores não entregues ao erro, não fazendo dele uma constante, mas nós somos passíveis de erro. Muitas são as situações que enfrentamos nessa vida que querem nos fazer prostrar, a fim de que venhamos a nos render, nos entregar. Entenda-se por prostrar, se abater, desfalecer, enfraquecer. É uma debilidade física ou espiritual resultante de um cansaço. Mas também é verdade que não são apenas as situações dessa vida que querem nos fazer prostrar. Infelizmente, muitos são também as pessoas que esperam, que às vezes ficam na torcida, mas se frustrarão em nome de Jesus. A mão do Eterno está estendida para você. E Ele é poderoso para te levantar. Estamos inseridos numa guerra espiritual. E a petulância de Satanás foi tanta que ele tentou de maneira inútil encher os olhos de Jesus, só porque ele queria ver Jesus de uma forma: prostrado. Você lembra? Mateus capítulo 4, versos de 8 a 10 diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo, o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, guarde isso,
você só adora ao Senhor, você só se prostra diante dele, o culto é para ele, prestarás culto somente ao Senhor. Seus joelhos se dobram e se prostram na presença do Senhor. Tamanha foi a petulância do diabo ao dizer isso para Jesus. Mas todos nós sabemos, e se você não sabia, fique sabendo agora, que é um dos maiores desejos de Satanás, é nos ver prostrados, entregues, derrotados, destruídos. Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Não é difícil recobrar na memória alguém embriagado na calçada de uma farmácia, na calçada de um bar, a imagem e semelhança de Deus. Acabado, destruído, prostrado. Talvez você não está maltrapilho, fedendo, como muitos estão aí fora. Mas a realidade interna do seu ser, o Senhor conhece. E eu quero ser muito objetivo. A mão do Eterno está estendida para você. E Ele quer nessa noite te levantar. Olhe para quem está do seu lado, é o tema dessa mensagem. Diga assim: Ele vai te levantar. Para quem está do outro lado, Ele vai te levantar. O que devemos fazer diante dessas diversas situações? Quando há a tentativa de nos fazer prostrar, espera, porque o Senhor vê, o Senhor ouve e o Senhor age. Você não vai se prostrar. Na sua fraqueza, na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Abra bem os seus ouvidos. Nós iremos prosseguir. Por mais que existam de maneira alternada na nossa vida contextos difíceis, complicados, e não poucas vezes a gente olha assim interiormente e diz: e agora, Jesus? Aguarde outro milagre da parte de Deus. Aguarde um favor especial da parte de Deus. Ele vai te levantar. Olha só o que o Senhor falou tanto para Ezequiel como para Josué. Em Ezequiel, no capítulo 2, no verso 1 e 2, o Senhor fala assim ao profeta. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, porque eu vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim. Quem entrou em Ezequiel? Quem é que está aqui nessa noite? Quem é que está aqui nessa noite? Não tenha pretensão de dizer que você vai levantar pelas minhas palavras. Seria heresia. Mas o Espírito de Deus está aqui. E enquanto eu ministro essa palavra, Ele ministra o seu espírito. O Senhor falou ao profeta: filho do homem, fique em pé, porque eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, e o Espírito me pôs em pé. E eu ouvi aquele que me falava. O interesse de Deus é te ver de pé, querido. Restaurado, abençoado, edificado, firmado na rocha que é Jesus. Ele diz também para Josué, capítulo 7, verso 10. O Senhor disse a Josué, está escrito, Josué 7, 10. Levante-se, porque você está aí prostrado. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito está dizendo para você: levante-se. É o Senhor quem ordena. É Ele quem fala para ficarmos de pé, porque Ele já está ministrando a minha e a sua vida. Se você está prostrado, se você entrou aqui dessa forma, prostrado, prostrada, eu tenho uma notícia simples, porém poderosa. Enquanto o Senhor estiver falando, o Espírito de Deus vai fazer essa obra na sua vida. Em nome de Jesus, para concluir essa introdução da mensagem, deixa eu te dar um conselho. Levando em consideração essa verdade, o propósito de Deus, a gente pode passear pela palavra, e você vai ver que o interesse dele é que você esteja firmado na presença dele, sem altivez. Sem altivez. Reconhecendo que tudo na nossa vida é a graça dele, é a bondade dele, é a força dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nos põe de pé. Mas guarde
o conselho que eu vou lhe dar, em tempo algum, em hipótese nenhuma, por motivo nenhum, se alegre com a queda de quem quer que seja. Pode ser a pessoa que te prejudicou, fez você perder seu emprego, fez o que foi. Você tem a bênção do eterno sobre a sua vida, e o seu rastro é de bênção. Se você conhece ele, você sabe que ele transforma maldição em bênção. Por quê, pastor? O Senhor diz que eu não posso me alegrar em tempo algum, em hipótese alguma, por motivo nenhum, com a queda de quem quer que seja. Por causa da palavra. Provérbios 24, 17. Não se alegre quando o teu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, porque juiz só há um, e ele é Deus. Amém? É diante dele que todos nós prestaremos conta, e ele sonda, ele esquadrinha o meu e o seu coração. Tu soube o que aconteceu com fulano? Aí na boca tu verbaliza misericórdia, por dentro está dizendo, toma miséria. Não. Senhor, tenha misericórdia dele ou dela, e depois tenha misericórdia da minha vida. Porque a Bíblia ensina, quem pensa estar de pé, cuide para que não. 1 Coríntios 10, 12. Deus vai te pôr de pé, Deus vai te honrar. Deus é poderoso para mudar a história da tua vida, da tua família, da tua casa. Ele é poderoso para fazer tudo novo. Mas na tua trajetória vai ter pessoas que te prejudicaram, e se elas caírem, escuta, crente, estende a tua mão, seja você um instrumento para pôr esse alguém de pé, porque esse é o objetivo do Senhor. Nunca se alegre com a queda de quem quer que seja, e cuidemos da nossa vida, para que a bondade do Senhor em todo o tempo nos alcance, e a sua destra fiel e poderosa nos mantenha de pé. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Espírito de Deus te trouxe aqui para ouvir essa simples palavra, que daqui a pouco eu termino. Salmo 37, verso 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada, e ainda que venha a tropeçar, não vai cair, porque o Senhor lhe toma pela mão. Quem é que te conduz na vida? Quem é que te leva? Quem é que te traz? Sabe menino birrento e menina birrenta, que a mãe pega na mão para atravessar a rua, e o menino e a menina quer o quê? Sabe? Não tem noção do perigo que está diante dela, sim ou não? Às vezes a gente é assim, irmão. Deus está aqui nessa noite com a destra dele estendida para você. Você pode continuar a viver sozinho, sozinha, achando que sabe tomar as decisões corretas, escolher a direção para a sua vida. Você pode humildemente deixar que Deus tome você pela mão, te ponha de pé e te conduza nessa vida, porque o Senhor firma os passos de um homem. Quando a Bíblia fala de homem, não é um demérito para as mulheres, está falando de ser humano. Quando a conduta deste o agrada, e ainda que venha a tropeçar, não vai cair, porque o Senhor está lhe segurando com a mão direita dele. Ainda que tropece, não cai. Diga amém. Se tropeçar, não vai ficar prostrado, porque o Senhor lhe põe de pé. Agora, se alguém quiser, e isso é algo que não aconselho ninguém a fazer, mas se alguém quiser largar das mãos de Deus e optar por viver sozinho nesse mundo, é uma escolha que o Senhor permite. Ele te dá o direito de escolha. Nessa noite, mais uma vez, todo culto numa igreja genuinamente evangélica é um culto para Deus gentilmente bater a porta do teu coração. Todo culto.
para que você possa abrir para que Ele entre. Se Ele entrar, Ele vai ceiar com você, você com Ele, e o milagre vai acontecer. Provérbios 24:16 diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Por favor, não entenda esse texto como se a nossa vida fosse um constante cair aqui e acolá. Não. Mas esse texto nos fala sobre a nossa realidade humana, que é suscetível ao erro, que pode vir a falhar. Não podemos viver na certeza de errar, mas a palavra diz que somos pecadores. Mas devemos procurar viver uma vida irrepreensível diante de Deus. O Senhor, no entanto, é rico em graça e misericórdia. E exatamente por isso me faz pregar essa simples palavra nessa noite. Ele vai te levantar. Ele vai te erguer. Ei, Ele não desiste de você. Não importa o que você fez. Não importa quem você é. Não importa as consequências do teu erro. Deus não te isenta delas. Se o teu erro trouxe consequências, você terá que assumi-las, mas a graça de Deus te alcança. E Ele te proporciona, só Ele pode fazer isso, um novo começo na presença dEle. O Salmo 145, verso 14 diz assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Deixa eu ler de novo. Salmo 145, verso 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Sabe qual é o plano e a vontade de Deus para aqueles que caíram? Que sejam erguidos, que experimentem a bondade de Deus, a força do Senhor, e sejam colocados de pé. É triste, mas é verdade. Tem gente que se alegra com a desgraça dos outros, tem gente que faz pouco caso do tropeço dos outros, mas o Senhor não, e eu e você não. Diga amém. Você torce, irmão? Pela queda do outro, não, né? Fez um silêncio. Eu e você não. O texto diz que o Senhor ampara. Amparo é dado na hora exata da necessidade da queda. Ele é socorro bem na hora que você precisa. Você só permanece prostrado se você quiser, porque Ele está aqui hoje para te levantar. Você só permanece no erro se você quiser. Tem amparo de Deus para a sua vida, na hora exata. Ele quer te ver de pé. Agora deixa eu te dar um conselho. Seja você essa pessoa e se cerque dessas pessoas que fazem de um tudo para ver, sabe o que? As pessoas de pé. Em nome de Jesus. Está lá em Eclesiastes 4, verso 10. Se um cair, o amigo o ajuda a levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem lhe levante. Cuidado com quem você anda. Eu sou seletivo, irmão. Pode ter certeza. Para o círculo mais íntimo, para dentro de casa, eu sou seletivo. Para o reduto da minha família, eu sou muito seletivo. Eu sou muito cauteloso. Eu quero ser bênção na vida de todos que eu tiver acesso. No meu barquinho não entra qualquer um. Amém? Vai entrar nele quem quiser seguir na vida servindo ao Senhor. Eu vivo por essas verdades. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Escute, ande e se relacione com pessoas que desejam ver você de pé na presença de Deus. Não ande com quem gosta de te ver prostrado no pecado. As pessoas com as quais nos relacionamos podem nos levantar
e podem também nos derrubar. Sim ou não? Sim ou não? O que é que suas amizades fazem com você? Considera aí. Amizade de trabalho, vizinhança, com quem você troca uma conversa às vezes. Existe amizade útil, aquela do dia a dia, mas a amizade que a gente precisa desenvolver é aquela amizade que se desenvolve pela admiração do caráter. Eu quero andar com essa pessoa porque ela teme a Deus também. Eu proporciono crescimento na vida dela e ela me proporciona crescimento. Não é o que Paulo disse? Diz para os coríntios, sejam meus, porque eu sou, fazendo assim, pode olhar para a minha vida, eu tenho algo a acrescentar para a sua vida. Com a bênção de Deus, é assim que nós temos que viver. As pessoas com quem você tem andado, elas te levantam ou elas te derrubam? E mais, conviver com elas significa o quê? Estar prostrado ou estar de pé diante de Deus? É a palavra quem nos adverte, pobre do homem, pobre, que cai e não tem quem o ajude a levantar. Talvez muitos ao seu redor tenham visto que você, diante da vida, diante dos problemas, diante das pessoas, diante do pecado, se encontra prostrado. E muitos não têm feito nada a seu favor. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje. Ei, Ele é amparo, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Vamos sacudir a poeira. Vamos se levantar na presença de Deus. E vamos seguir firme, obedecendo ao Eterno. Olha o que Deus faz. Olha como Ele, com mão poderosa, levanta o abatido. Olha como Ele levanta o humilhado. Não vou ler o texto, você conhece. Em Marcos capítulo 5 nos fala de um homem que vivia uma vida miserável, o gadareno, excluído de tudo, afastado da família. Ele vivia nos sepulcros, era um endemoniado. Em Marcos 5, nos versos de 1 a 5, está o relato da vida desse homem. Ele vivia nos sepulcros. Como é que alguém vive lá, irmão? Não vive. Foi o que lhe restou. Caído, acabado, ninguém fez nada. Jesus pega o barco, diz para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Eu creio que Deus pode estar fazendo tudo isso aqui nessa noite por causa de uma vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. E vai dizer mais o texto, no contexto de Marcos 5, que de dia e de noite ele vivia agonizando, de dia e de noite ele vivia gritando, de dia e de noite ele vivia se cortando com pedras. Prendiam-no e ele quebrava tudo. Esse homem não tinha descanso, sua vida era perturbada, era um verdadeiro desorientado, não tinha paz. E quantos não vivem assim hoje? Quantos não vivem dessa forma? Qual era a situação desse homem? Ele se encontrava prostrado, irmãos e amigos, humilhado, destruído, até que, num belo dia, Jesus diz: vamos para o outro lado. Eu tenho uma obra para fazer ali. No meio do caminho veio uma tempestade, mas vamos para o outro lado. E os evangelhos, com uma riqueza de detalhe, nos mostram a situação deplorável daquele homem. Mas Jesus estendeu a mão para ele. Jesus levantou ele. O que acho maravilhoso nesse texto é que Jesus foi à região dos Gadarenos apenas para encontrar aquele homem, mais nada. E para mim, o versículo que automaticamente salta aos olhos quando eu leio Marcos 5, o verso 15: quando se aproximaram de Jesus, quem é que estava na presença de Jesus? O gadareno. Aí diz o texto: viram ali o homem que fora possesso. Porque quem está em Cristo, as coisas velhas, ele era possesso, era. A destra poderosa de Deus lhe levantou. Viram ali
o homem que fora possesso da legião de demônios, e o que foi que a mão poderosa de Deus fez. Depois lê o texto, e via se cortando, nu, acorrentado, mas o Senhor estendeu a mão para ele. E aí o texto diz, ele estava assentado. Por que assentado? Porque ele vivia agonizando dia e de noite, gritando e se cortando. O texto vai dizer, ele estava vestido, pode ler os evangelhos, porque ele andava nu, era um desmoralizado. E diz mais o texto, ele estava em perfeito juízo, porque ninguém chegava perto dele. A mão poderosa do Senhor levantou esse homem e fez novas todas as coisas. Você pode dizer amém? O Senhor nos levanta com a sua destra poderosa, sabe para quê, irmãos? Para que possamos andar por lugares altos. Que lugares altos são esses? Essa igreja, por bondade de Deus, acima da pandemia, tem vivido os milagres de Deus. O que é que a gente está vivendo? É a pura expressão da bondade de Deus. É a pura expressão da misericórdia de Deus. Sabe o que é que ele faz? Abacuque 3,19. O Senhor o soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como dos servos. Ele me faz andar por lugares altos, acima dos problemas, acima da pandemia, acima da falta de dinheiro, acima da dificuldade, acima. É a sua destra poderosa que nos levanta, que nem a águia, ela sobrevoa a tempestade. A única ave. Ela consegue pairar acima da tempestade. A mão poderosa de Deus faz isso comigo e com você. Aí as pessoas olham para você e dizem, como você conseguiu? Para que todos vejam, saibam e entendam que foi a mão do Senhor que fez isso. Isaías 41:20. Para que todos entendam, compreendam, foi a mão do Senhor quem fez. Foi o Deus poderoso que realizou. Sabe para que ele te levanta? Você vai andar por lugares altos. Você crê nisso? Você crê nisso? E ele nos levanta também, sabe para quê, irmão? Ou o mar se abre e a gente passa a pé enxuto, ou ele nos faz andar por sobre o mar. Mateus 14, versos de 28 a 33. Lembram de Pedro quando viu Jesus andando sobre o mar? É o Senhor mesmo? Então, deixa eu ir aí também. O que é que Jesus diz? Vem, Pedro. Mas o verso 30 diz que, andando sobre as águas, Pedro reparou na força do vento, teve medo e começou a afundar. Sejamos honestos. Quando os ventos sopram nessa vida, irmãos e amigos, quando os ventos contrários vêm de encontro a mim e a você, como nos atrapalham. E a semelhança de Pedro, alguns começam a afundar. Mas é por isso que eu vi com essa palavra aqui. O mar está revolto e você está passando por ele. Pastor, estou afundando. Ele vai te levantar, irmão. Você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. E Pedro grita, clama por Jesus, pediu a sua ajuda dizendo, Jesus, salva-me. E Jesus estendeu a mão. Ele fez novamente andar por sobre as águas. E eu encerro essa palavra com Miqueias, capítulo 7, verso 8. Miqueias, capítulo 7, verso de número 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele vai mudar a história da tua vida. Se você caiu, o Senhor te levanta hoje. Quem crê? Se você está afastado, afastada do Senhor, hoje é o dia de você aceitar o convite que Ele lhe faz. O Senhor está nos céus,
dando ordens a nosso respeito nesse momento. Você lembra? Olha como é andar na presença de Deus. Salmo 91, verso 11 e 12. Porque a seus anjos Ele vai dar ordem a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Escuta o que diz o texto: com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece. Eu vim aqui te dizer isso. Ele vai te levantar. Feche seus olhos. Apresente sua vida ao Senhor.